Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, vou fazer com vocês hoje, tá? Vou fazer aqui as questões da Santa Casa 2026, né? Para os conhecimentos específicos. É o segundo dia de prova, as questões, né, dissertativas aí, as questões de química. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Lê texto para responder as questões 9 e 10. O Brasil iniciou em 2025 o desenvolvimento de microreatores nucleares a partir de uma pesquisa realizada por diversas universidades, empresas e institutos de pesquisa em vários estados. Trata-se de um reator de pequeno porte, no qual ocorrerá a fissão nuclear, ou seja, o processo de divisão do núcleo de átomos de urânio, causada por uma reação em cadeia de nêutrons. Para controlar a reação, é preciso baixar a energia dos nêutrons utilizando moderadores, como a grafita, que é um alótropo do carbono, ou o óxido de berílio, BeO. O urânio natural é uma mistura de três isótopos apresentados na tabela. Então, né, você tem o urânio de massa 238, a abundância dele é 99,3%. Urânio de massa 235, a abundância dele é 0,7%. E urânio 234 traços. Aí ele deu as aplicações, aí, a característica de cada um. Bom, o urânio usado em reatores deve ter 5% do isótopo urânio 235. O urânio encontrado, galera, ó, ele tem 0,7%. Então precisa fazer o enriquecimento, né? Precisa aumentar essa porcentagem para 5 para ele poder ser usado, né, em reatores. Tudo bem? Ah, para isso, o urânio natural precisa passar por um enriquecimento isotópico, processo que consiste em aumentar o teor do isótopo 235. Aumentar porque o normal dele é 0,7. Eu preciso aumentar para 5%. Por meio de métodos como a difusão gasosa ou a centrifugação. O material de partida para a produção do elemento combustível é o U3O8, óxido obtido a partir do minério de urânio. Esse óxido de urânio é transformado em UF4, de acordo com as reações representadas nas equações 1 e 2. Então tá aí. Continuando. O UF4 é transformado em UF6, como mostra a equação 3. Deu aqui, ó. Bom, a reação do UF6 gasoso com vapor de água resulta no composto UO2F2 sólido e no HF gasoso. Esse composto sólido de urânio é posteriormente convertido no material usado como combustível. Bom, um monte de informações, né? Equações, ΔH. Letra A. Qual é o tipo de ligação química presente na substância simples, formada, né, por um único elemento, empregada como moderadora da fissão? Ah, ele falou, ó, para controlar a reação, é preciso baixar a energia dos nêutrons utilizando moderadores. Então, quem são os moderadores? A grafita e o óxido de berílio. Bom, a grafita é um alótopo do carbono, ou seja, é formado apenas por átomos de carbono. Então, é uma substância simples. Então, o BeO é formado por dois elementos. Então, é uma substância composta. Então, olha lá. Qual é o tipo de ligação química presente na substância simples? Quem é essa substância simples? A grafita, formada só por carbono. Ah, qual é o tipo de ligação? Bom, se é formada a ligação, né, é entre átomos de carbono, ligação entre carbono com carbono, ligação entre ametais é uma ligação do tipo covalente, beleza? Então, o tipo de ligação covalente. Só isso. Continuando. Dê o nome do grupo, o nome da família, né? Da classificação periódica a qual pertence o elemento metálico do BeO. Bom, nós sabemos que quem é o metal? B, o oxigênio é um ametal. B, metal. Aí eu vou na tabela periódica. Bela Magrela casou com o senhor Barão. Bela Magrela, Bela. B, está na família 2A, ou que nós chamamos de grupo 2, que é o grupo chamado de família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalino-terrosos. Então, o nome do grupo, né? O B pertence, o nome do grupo é metal alcalino terroso. Ó, é metal, espaço, tá, gente? Tem um espaço aqui. Metal alcalino terroso é o nome da família 2A, ou grupo 2. Beleza? Tranquilinho? Agora, letra B, um pouquinho mais difícil. Vamos lá? Calcule a massa molar aproximada do urânio enriquecido com 5% de urânio 235.
Então, urânio enriquecido. Então, nós temos 5% de urânio de massa 235 e o restante, ó, só tem 235 e 238, né? Então, se eu tenho 5% do urânio 235, o restante, 95% é de urânio 238. Como que a gente calcula uma massa molar média, galera? É uma média ponderada, né? Na matemática. Como que a gente calcula essa massa molar média? Eu pego a massa do primeiro urânio, que é 235, e multiplico pela sua abundância, vezes 5%. Vou por outro elemento, mais. Vou pegar a massa do outro, 238 vezes a sua abundância, 95%. Então, eu pego a massa de um vezes a sua porcentagem, mais a massa do outro vezes a porcentagem e divide pelo total. Qual que é a porcentagem total? 100%. Então, eu divido tudo por 100. Fazendo essas continhas aqui, desenvolvendo a matemática, você vai cair numa massa molar média de 237,85 gramas por mol. Lembrando, 237 é mais próximo de 238 ou 235? 238. Realmente, a média ponderada, ela se aproxima sempre do elemento mais abundante. Qual que é o mais abundante? É o urânio 238. A porcentagem dele é 95. Por isso que a média, né, ela se aproxima mais do mais abundante. Beleza? Tá aqui a massa molar. Aí, mesma letra B. Considerando a constante de Avogadro, 6, 10, 23, calcule a quantidade de átomos de urânio 235 no urânio natural. Então, olha o que ele falou, galera, ó, urânio natural. Olha a composição do urânio natural. Não é 5% de 230, do urânio 235. Ó, o urânio natural, esses dados da tabela aqui, ó. Tá? Ele quer saber a quantidade de átomos de urânio 235 no urânio natural. Bom, qual que é a porcentagem, galera, de urânio 235 no urânio natural? Ó, porcentagem. 0,7%, né? A abundância dele. Que seria 0,7%. O urânio natural tem 0,7% de urânio 235. O que é 0,7 por 100? Eu tenho 0,7 átomo para cada 100 átomos. Então, a probabilidade é 0,7%, ou seja, né? Eu tenho a probabilidade de encontrar 0,7 átomos de urânio 235 para cada 100 átomos de urânio. Não, 0,7 por 100. 0,7 de urânio 235 por 100 átomos de urânio. Ó, cada 100 átomos de urânio, 0,7 átomos, né? Vai ter essa massa 235. Bom, ele pergunta a quantidade de átomos de urânio. Então, gente, como ele não forneceu aí, eu estou considerando uma quantidade de urânio natural, tá? Uma quantidade de 1 mol, porque ele não especificou qual a quantidade de urânio natural. Então, eu estou considerando 1 mol, ok? Então, em 1 mol, nós temos 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de urânio. Desses 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de urânio, quantos átomos, né, são de urânio 235? X. Então eu tenho, ó, 0,7 por 100, 0,7 átomo de urânio 235 a cada 100 de urânio. Quanto que eu vou ter de urânio 235 em 1 mol de átomos de urânio? Em 6 vezes 10 a 23. Aí era uma regra de 3, né, para você multiplicar em cruz aqui, ok? E você vai achar o x é igual a 4,2 10 elevado a 21 átomos de urânio 235. Ou seja, a cada mol, né? Considerei 1 mol porque ele não forneceu, é o único jeito de resolver. Considerando 1 mol de átomos de urânio, eu tenho, a cada 1 mol, eu tenho 4,2 vezes 10 elevado a 21 átomos de urânio 235. Beleza? Uma questãozinha bem interessante, item A bem facinho, mas a letra B, pensar um pouquinho, né? Média ponderada, cálculo estequiométrico. Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Valeu, até a próxima, se Deus quiser.